Isso mesmo. Agora, outro tema polêmico, Procris. Polêmico. Eu sei que vai gerar comentários aí, mas é importante também a gente explicar. Libras, Procris, é português finalizado? E explica para a gente também, por favor, o que seria português sinalizado. Não, o Libras não é português sinalizado, gente. Cris, o que é português sinalizado? Português sinalizado é quando você acha que cada palavra do português tem um sinal. E não é assim. A Libras não funciona assim, né? Tem gente que acha, é muito fácil, vou pegar cada palavra do português e vou fazer um sinal e tá tudo certo a Libras. Não. Lembra que eu falei que a Libras, ela é uma língua visual? Pois então, Lembra? por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo de uma frase, né? Uma frase que até quando eu aprendi Libras, que o computador está em cima da mesa. Ai, beleza, é fácil. Vou pegar aí o sinal de o computador, esse aqui é o sinal de computador, tá? Ou assim, lembrando do notebook. Então, computador, ou assim. Então, o computador está, está em cima ou sobre a mesa. Não Ah, está certo? não, não tá certo. Por que que não dá certo? Lembra que a Libras é uma língua visual. Então, você tem que pensar nessa frase visualmente. Você tem que pensar, se eu coloco o computador aqui, ele está flutuando? Coloco aqui, ele está flutuando? A ideia é mostrar que ele está em sobre a mesa. Não é isso? Então, o que que primeiro vem? Qual é a ideia? É você criar o espaço, criar aquilo que vai apoiar o seu computador, né? Porque para o surdo, quando você começa a sinalizar o computador, ele já está pensando: esse computador está onde? Está no chão? Beleza. Aí depois você vem com a sinalização colocando a mesa, dá a impressão que o computador está embaixo da mesa. Então, você tem que pensar. Então, primeiro eu vou criar algo para apoiar esse computador, no caso seria a mesa, coloca o computador em cima. Olha só. Então, em vez de você sinalizar o computador está em cima da mesa, você simplesmente vai colocar aí dois sinais. Você vai colocar a mesa, certo? E vai colocar o computador em cima, ou o computador assim, ou assim, né? Computador em cima. Então, ele não vai ficar nem embaixo da mesa, né? E nem vai ficar flutuando, né? Sozinho ali. Porque, gente, o surdo, ele é muito visual. Então, ele vai observar os detalhes. Então, quando você for sinalizar algo, você tem que pensar em pelo menos alguns aspectos. Primeiro, por exemplo, você vai pensar no ambiente. Que ambiente é aquele? Primeiro eu vou sinalizar ele, para ele entender aonde eu estou, aonde eu quero, o que que eu preciso mostrar ali para ele, onde é que foi ali a mensagem, onde foi a história. O ambiente ou também o espaço, como é o caso da mesa, não é? Depois você vai vir com os objetos, personagens, né? O que que aconteceu? Quem estava lá naquele ambiente, certo? E por último, você vai colocar a ação. O que que aconteceu? Primeiro você já colocou o ambiente, já colocou o espaço, depois você colocou ali os objetos ou o personagem, e depois você colocou o que foi feito ali. E o surdo quer saber, e aí? O que que aconteceu lá e com aquelas pessoas, com aqueles objetos? Então, por último, vem a ação. Então, esse é o detalhe que muita gente se atrapalha. Acha que Libras é português sinalizado, não transmite a mensagem corretamente. Então, a ideia é que você pense nesses aspectos quando for sinalizar. Mas olha só, é muita coisa falando sobre português sinalizado. Depois a gente vai separar aí um momento para falar sobre isso. Mas eu quero que você entenda que Libras não é português sinalizado e que é preciso principalmente pensar visualmente. Legal, legal esse ponto que você trouxe, né? Legal mesmo. Talvez por isso que o idioma não é chamado só como visual, mas de visual espacial, né?
porque é como se você estivesse descrevendo uma cena para uma pessoa que não está vendo, né? Então você vai descrever cada detalhe na sua ordem. Interessante esse aspecto, muito interessante mesmo. Porque às vezes, né, pode até ser que em algumas situações o surdo entenda o que você quis dizer, mas em algumas pode passar a informação errada. Como nesse exemplo que você deu, que o computador estava em cima da mesa, mas se a pessoa faz o computador primeiro, é como se o computador estivesse embaixo da mesa. Pois é, interessante. E o quinto e último, Procris. Libras é o segundo idioma oficial do Brasil? Não é o segundo idioma oficial do Brasil. Muita gente acha até, né, que a Libras é o segundo idioma oficial do Brasil, mas no Brasil a língua oficial apenas só tem o português, tá? Por que essa confusão? Porque existe uma lei, a Lei 10.436, de 24 de abril de 2002, que reconhece a Libras como língua. Ela reconhece como língua, é um meio de comunicação legal para ser usado na comunidade surda, né? Entre os surdos ali, também ouvintes, mas ela não é o segundo idioma oficial do Brasil. Mas olha só, é interessante a gente pensar nessa lei, porque é um marco muito importante para o surdo, muito para a comunidade surda, porque não foi só o aspecto, foi uma língua reconhecida, foi a primeira língua natural deles. Eles tiveram esse direito estabelecido, livre, para poder usar Libras. E junto com isso teve o reconhecimento, o ensino que pode ser liberado, né? A tradução também, um aspecto da tradução e interpretação, que é direito deles terem esse acesso da comunicação, visto que a maioria da sociedade ela é ouvinte, então, traz acessibilidade, né? O direito a se comunicar, a educar talvez as próximas gerações de surdos, né? Os filhos. Então, não foi só o aspecto, legal, Libras foi reconhecida como língua. Bom, vem com todo esse direito também, esses direitos estabelecidos pela língua. Mas ela não é o segundo idioma oficial. É, é até um outro tema interessante que a gente pode trazer no conteúdo futuro, né, professor? Essa questão da educação bilíngue, que inclusive com algumas novas regulamentações que tiveram, muitas pessoas ainda confundem do que é obrigatório, do que é direito que pode ser requerido, né? Então a gente pode trazer também esse conteúdo numa outra oportunidade, né? Mas essa lei, de fato, ela foi muito importante, porque ela deu reconhecimento e valorização, né? Tanto à comunidade surda, como também os direitos de inclusão que os surdos hoje possuem, né? Graças a essa lei, por exemplo, provavelmente hoje você consegue ver muitos surdos empregados, né? Em algumas empresas que hoje têm a necessidade de cumprir algumas cotas para empregar esses surdos. Você vê hoje os bancos, né, se capacitando para oferecer atendimento específico para os surdos, as centrais de atendimento, né? E várias outras circunstâncias. Tudo parte desse reconhecimento da lei, né, professor? É verdade. Claro que é muito bom a gente pensar também que tem muita coisa para melhorar, né? Muita, muita falta de acessibilidade ainda existe. Mas isso foi uma vitória, foi um marco importante para os surdos. Ter uma língua, a língua deles, a língua natural ser reconhecida. Então, é claro que aos poucos eles vão realmente desenvolvendo, vão aumentando essas vitórias, mas ainda existe muita falta de acessibilidade, mas já é uma grande vitória, né? Que a Libras reconhecida como língua. Olha só que interessante. Então, até aqui, a gente já viu que Libras ela é um idioma, uma língua, né? Ela é brasileira, autêntica, né? Ela também é um idioma visual espacial, né? Também gestual, e ela confere dignidade para a comunidade surda. Mas a Libras ela não é uma linguagem, ela não é português sinalizado, tá? É bom ficar isso na mente. Não é mímica, ela não é universal, outros países têm a sua língua de sinais, e ela não é o segundo idioma oficial do Brasil, apesar do Brasil ter muitos idiomas, tá, gente? Que além do português e da Libras, tem os idiomas indígenas. Então, assim, o Brasil tem vários idiomas, mas oficial, somente o português. É isso? Entendemos bem.